gente, nós vamos conversar sobre esse tema, felicidade sem culpa, porque a felicidade está no cerne das buscas que nós realizamos no dia a dia. Todas as escolhas que a gente faz, no fundo, o que a gente busca é encontrar a felicidade. Quando a gente tem uma atitude, quando a gente compra algo, se nós buscarmos o que está por detrás, a gente vai encontrar então a felicidade. Mas se nós temos essa busca de forma consciente, se todos queremos a felicidade, por que nem sempre a gente a encontra? O que faz com que a gente tenha tanta dificuldade em ser feliz? Ou por que a felicidade, ela, às vezes, se esvai tão rapidamente? Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, ela diz que a felicidade tem a ver com o equilíbrio entre o ego e o self. E que está ligado, então, à cultura, aos valores, à maturidade emocional, às conquistas espirituais de cada um. Porque a felicidade, esse conceito, ele pode variar de tempos para tempos, de cultura para cultura. E à medida que a gente vai evoluindo, aquilo que nos traz felicidade, em outros momentos não tinha sentido. Então, quando Joana de Ângeles fala que é o equilíbrio entre o ego e o self, ela diz com essa frase: felicidade é o equilíbrio entre o ego e o self. É porque nós temos essas instâncias psíquicas no nosso ser. Nós temos o ego como sendo aquele mediador, aquele que nos coloca em contato com a realidade. E se nós tomarmos o exemplo que André Luiz nos deu no livro No Mundo Maior, da casa mental, é como se nós tivéssemos uma casa com 3 níveis. O nível do meio, que é o nível principal, o de acesso principal à casa, seria relativo ao ego. Na parte de baixo do porão, nós teríamos aí o id. E na parte superior da casa, nós teríamos um superconsciente. Mas o que se referem esses conceitos? Então, a parte de baixo da casa, esse porão, seria equivalente ao nosso passado, ao nosso inconsciente. Tem a ver com as nossas conquistas que já realizamos, com as coisas que nós já fizemos tantas vezes que se tornaram automáticas no nosso jeito de funcionar, de agir, de escolher. É o que está no porão dessa casa. Então, se nós pensarmos o seguinte: Freud, quando falou do inconsciente, ele deu o exemplo do iceberg. Então, o iceberg, a ponta dele fica para fora. A parte maior está submersa no oceano. Para Freud, o inconsciente é essa parte submersa, muito maior do que a parte consciente, que seria aquela parte que aparece. Só que para Jung, o inconsciente, a metáfora é outra. Seria como se a gente pegasse uma folha de uma árvore, e a gente colocasse por sobre um oceano. Essa folha é o nosso consciente. E o oceano inteiro é o nosso inconsciente. Pois Jung deu conta de representar melhor o que é o nosso inconsciente. Porque nós temos o inconsciente atual dessa existência, que é muito maior do que o consciente, com certeza. Todas as experiências que nós vivenciamos, os contatos que nós tivemos, as coisas que nós vimos, escutamos, e que a gente não se lembra agora, e que a gente não consegue acessar, trazer à tona, estão jogadas no nosso inconsciente. Alguém consegue se lembrar o que disse às 3 horas da tarde de ontem? Alguém consegue se lembrar o que estava fazendo às 9 horas da noite,
no dia 27 de agosto de 2002? A menos que tenha acontecido uma coisa muito grave ou uma coisa muito feliz, a gente não se lembra. Então, essa memória não está perdida, mas ela está no nosso inconsciente. Perceberam como é que o nosso inconsciente ele é grande? Agora, vamos pensar então o seguinte, que além do nosso inconsciente atual, nós temos as vivências que nós tivemos no plano espiritual, antes da reencarnação. Só que quantas encarnações tivemos? As experiências das encarnações e do período da erraticidade, entre todas as encarnações, compõem o nosso inconsciente. E mais, todas as experiências que tivemos nos outros reinos também estão no nosso inconsciente profundo. Então, o nosso inconsciente, ele é o oceano em relação a esta folha que está na parte de cima do oceano. Então, isto é o que está no nosso porão, que a gente não consegue acessar agora, mas que nós devemos buscar, na medida que a gente vai buscando o autoconhecimento, fragmentos desse nosso inconsciente vêm à tona, e a gente consegue ir tendo acesso gradativamente, porque nós temos as vivências, nós temos os equívocos do passado neste inconsciente, e temos as conquistas que já realizamos. Quantas línguas será que a gente fala? Agora eu só falo português. Mal tentando aprender inglês. Só que a gente fala francês, alemão, japonês, chinês, javanês. A gente fala um tanto de línguas que a gente nem consegue se lembrar. Que a gente aprendeu um dia, porque nós já vivemos em todas essas culturas. Né? Não está perdido. Agora a gente não se recorda. E tem um motivo para isso. Porque as leis divinas são perfeitas. Quando lançam mão deste véu para encobrir o nosso passado, é para que a gente dê conta de buscar a nossa felicidade. Mas vamos voltar lá então, ainda nessa parte do porão da casa. Essa parte que tem a ver com o inconsciente, que tem a ver com os nossos condicionamentos. Tudo aquilo que a gente faz, que se torna um condicionamento, ele passa a fazer parte também desse porão dessa casa. Tá? Então, são os hábitos, os condicionamentos, coisas que a gente já repetiu diversas vezes, que vão surgir como um impulso natural no nosso ser. Tem a ver com essa parte. O ego, que é a parte principal da casa, que tem a ver com o presente, que tem a ver com as conquistas agora dessa existência, ele busca ser um mediador entre o nosso id, que é o nosso inconsciente, nos termos de Freud, o id, né? O id, ele seria uma parte mais primitiva do nosso ser na visão de Freud. E essa parte primitiva quer realizar os seus desejos a qualquer custo. Então, é aquela pessoa assim que chega na festa e vê lá os brigadeiros e quer comer tudo e não quer dar para ninguém. Mas, isso é o id falando. O id, eu quero comer esses brigadeiros todos. Mas o ego, que ele é o mediador, ele fala assim, olha, não vai pegar bem se você comer todos. Come alguns, espera alguém comer, depois discretamente você pega mais uns 3 ou 4, porque se você comer tudo, vai dar confusão. O ego ele tenta fazer isso. Só que nós temos uma outra parte da casa, que é o sótão, que é aquela parte de cima, superior da casa. Tem a ver com o futuro, tem a ver com tudo aquilo que a gente já viu, leu, absorveu, de valores superiores, mas que nós ainda não damos conta de vivenciá-los completamente. Eles funcionam como um projeto futuro. É aquilo que eu quero ser. É quando a gente fala assim, nossa, quando eu for grande, eu quero fazer exatamente isso, desse jeito. Então, só que a gente tem esse superconsciente que ele vai falar assim, aqui, você está na festa, você quer comer todos os brigadeiros, você sabe que você tem que compartilhar com as outras pessoas, mas se você comer demais, você vai sair da dieta. Então, você vai pegar 2 e olhe lá. Perceberam?
Aí o ego, não, mas espera aí, né? Negociando. Você está querendo só 2, mas o id está querendo comer toda a bandeja, quem sabe se a gente ficar no meio do caminho? Então, o que o ego tenta fazer é isso. Né? Então, o ego ele é o mediador. Ele busca esse contato com a realidade, ele é o acesso, a porta de acesso para a realidade. Só que se a gente se volta demais para o ego, a gente passa a ter um problema. Porque o ego, ele é um bom executor, mas ele não é um bom senhor. Porque quando o ego toma o controle, ele quer dominar. O ego ele é muito frágil, porque o ego ele tem a ver só com o presente. O nosso presente tem a ver com a nossa personalidade de agora. Percebeu como é que é algo frágil? Porque a minha personalidade de agora, o Rodrigo, ele pode morrer a qualquer momento. Então o ego é a parte da personalidade que tem medo de morrer, que quer tomar conta das coisas porque não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. O ego tem essa fragilidade. Mas nós temos essa outra instância que a Joana de Ângeles nos lembra, que é o self. O self, ele é o si mesmo. É quem eu sou em essência, em realidade. Porque eu não sou só o Rodrigo. O Rodrigo eu sou só agora. Né? É lógico que traços meus, do meu eu profundo, vêm à tona nessa personalidade. Mas eu sou muito mais do que só o Rodrigo. Eu não tenho tanto de vivências que a gente viu lá das outras existências que não foram perdidas. Eu não tenho conquistas, mas eu também não tenho coisas que eu preciso de trabalhar. Eu sou muito mais do que o que eu dou conta de me expressar agora. Né? Então, o self, ele é aquela parte que é imortal do nosso ser. É aquela parte que sabe que eu não vou morrer nunca, que só o corpo vai morrer. Então, o self é aquela parte segura, é aquela parte que não tem medo da morte, que não tem o receio, que não tem o apego, que não quer dominar. Porque o ego quer dominar. O ego quer o controle. O ego se apega à questão das aparências. Mas o self, ele está preocupado com o ser, simplesmente. Então, quando há um equilíbrio entre o ego e o self, que Joana de Ângeles propõe, para que nós possamos ser felizes, ela fala de uma fusão entre o ego e o self, onde o self sugere e o ego executa. Porque se o ego mandar, ele dá confusão. Aí a gente vai se lembrar de uma série de eventos aí, por exemplo, que tem acontecido com os nossos políticos, que agora vem à tona, esses escândalos, surgem por quê? Por causa do ego. Porque eles enxergam somente os próprios interesses. O que é isso? Egoísmo. Perceberam? Porque se o self deles tivesse fundido com o ego, eles não fariam isso. Eles pensariam o seguinte: olha, eu estou aqui a trabalho, esse recurso não me pertence, eu vou fazer com que isso daí volte e seja aplicado como deve ser. Perceberam? Isso é o ego. Perdão, esse é o self. Porque se fosse ainda o superconsciente ou o superego, o superego é uma instância que é muito rígida. Ele falaria o seguinte: você tem que ser perfeito na sua atuação. O superego fala isso. Mas o superconsciente, que é na visão de André Luiz, ele é uma visão assim mais correta. Quem que seria o nosso superconsciente em termos gerais, assim, de humanidade? Quem que seria o ser que serve de modelo para que nós possamos alcançar os valores que nós temos como potencial? Jesus. Então, em termos de modelo, Jesus seria o nosso modelo máximo. Então, ele estaria, para quem já deu conta de buscar, na referência máxima de superconsciente. Então, no superconsciente, nessa parte de cima da casa, nós temos aqueles valores que nós devemos trazer para a parte principal da casa, para aplicá-los aqui agora, com o objetivo de torná-los aqui embaixo, não deixá-los lá em cima. Porque todas as vezes que a gente assiste uma palestra de valores morais, espirituais, todas as vezes que a gente lê um livro superior,
que a gente assimila conceitos nobres, isso daí passa a compor o nosso superconsciente. São valores superiores. Mas conhecer é a mesma coisa de saber vivenciar aquilo? Não. Senão nós aqui já seríamos perfeitos. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já assistimos palestras, já lemos livros, já temos, em forma de conceitos, valores superiores. Mas por que a gente não aplica isso no dia a dia, nas nossas vivências? Por que eu ainda fico nervoso quando alguém me frustra? Né? Por que eu fico invigilante em determinadas situações? É porque eu ainda não dei conta de assimilar esses conceitos. Eu já sei os conceitos, mas eu não assimilei em termos de vivência. Porque aplicar é muito diferente. Eu posso ter um mapa, é o que está lá em cima. Esse é o mapa, vai mostrar o caminho. Agora, chegar lá no ponto de referência, eu vou ter que caminhar até lá. A diferença é só essa. Né? Jesus, ele foi a pessoa que deu conta de trazer o mapa e caminhar. Ele fez tudo ao mesmo tempo. Ele mostrou a teoria, né? Falou da teoria e vivenciou na prática. Ele estava em unicidade entre ego e self. Né? Nele existia uma só coisa. Ele dava conta de fazer isso. Né? Então, a harmonia que deve existir em nós é para que nós não tenhamos atitudes que sejam menos favoráveis para a nossa felicidade. Porque todas as vezes que eu me equivoco, que eu erro, que é natural. Porque nós somos espíritos de terceira ordem, nós que habitamos aqui na Terra, pelo menos por enquanto. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Dentro dessa gradação de terceira ordem tem vários tipos lá. Então nós, na maioria das vezes que estamos buscando aqui, a gente vai estar classificado como espíritos neutros. Né? Nós não somos mais aqueles psicopatas lá, porque existem espíritos perversos. Talvez não sejamos mais aqueles brincalhões que ficam desvirtuando as coisas que aconteçam, mas a gente ainda não tem aqueles valores superiores daqueles espíritos que já são bons, que são o Chico, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King. Esses são os espíritos bons. Então, nós, será que já estamos no mesmo nível deles? Eu penso que não. Então, logo abaixo dos bons, estamos neutros. Os neutros são aqueles assim, não são nem bons nem ruins, estão no meio do caminho. Né? Mas eles são neutros, porque o bem que eles fazem é anulado pelo mal que eles ainda fazem. Por isso que eles são neutros. Se eles conseguem colocar algo de positivo, eles dão um deslizado de vez em quando e fazem algo de negativo. Então, são neutros. Não adianta eu ir lá no banco, quitar uma parte da dívida, se eu vou lá logo em seguida e saco um outro empréstimo. Perceberam? Eu continuo neutro. Paguei, mas eu estou devendo de novo. Olha, neutralizou. Então, nosso objetivo é isso que os espíritos sugerem, muitas vezes. Fazer maior soma de bem do que mal. É para a gente deixar de ser neutros. Perceberam? Então, porque enquanto a gente estiver se equivocando, a gente gera um sentimento que é o sentimento de culpa. E aí, eu vou dizer para vocês, é impossível ser feliz com o sentimento de culpa. Porque são sentimentos incompatíveis. Mas antes da gente falar da culpa propriamente, no Livro dos Espíritos, na questão de número 922, Kardec perguntou aos imortais sobre a felicidade. Então ele diz o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Por que ele fez essa pergunta? Porque vamos pensar o seguinte: imaginem uma pessoa que tem 1 milhão na sua conta bancária e de repente essa pessoa perde 900 mil e fica só, prestem atenção, só com 100 mil. Aí tem uma outra pessoa que não tem nada e ele consegue
juntar 100 mil e fica feliz da vida, porque agora ele tem uma riqueza que ele pode realizar diversos projetos. Perceberam a diferença? Esse que não tinha nada e juntou 100 mil, está feliz da vida, porque ele nunca teve essa quantia. Mas o que tinha 1 milhão e perdeu 900 mil, ele está se considerando o homem mais miserável do mundo, porque ele só tem 100 mil. Só. Né? Porque tudo tem a ver com a referência. Né? Então, em termos materiais, essa referência ela é muito variável. Para quem está com pouco, ganha um pouquinho mais, está feliz da vida. Mas quem tinha muito e perdeu algo, vai se sentir sem nada. Por isso que Kardec fez essa pergunta. Mas ele fecha a pergunta dizendo assim: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Que independe da classe social, de cultura, né, de parâmetros de referência? E os espíritos responderam o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, a soma de felicidade tem a ver com a posse do necessário, porque também não tem como eu ser feliz se eu estiver passando por privação. Se eu não tiver o que comer, como é que eu vou ser feliz se nem o básico eu não tenho? Se eu não tiver o que vestir, se eu não tiver onde morar, se eu não me sentir seguro, porque ter onde morar é ter um lugar onde a pessoa possa se sentir seguro. Então, se eu não tiver o básico, isso gera infelicidade. Então, não tem como eu ser feliz em privação. Então, é a posse do necessário, né, com relação à vida material. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Gente, do ponto de vista dos espíritos superiores, basta isso para sermos felizes. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Gente, que coisa melhor do que isso? Simples assim. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui feliz hoje por causa disso. Porque tomou consciência que para a felicidade é muito pouco. Precisa-se de muito pouco. Né? Então, quando se fala da consciência tranquila, porque fé no futuro, tem muita gente que tem fé no futuro. Tem gente que tem uma fé assim: não, eu acredito na espiritualidade, eu acredito que no futuro as coisas vão dar certo. Então, tem gente que acredita. Mas por que não é feliz ainda? Talvez não esteja com a consciência tranquila. Porque a questão da consciência tranquila, lembra aquela história lá do nosso inconsciente? Porque se a gente carrega máculas que estão jogadas para o nosso inconsciente, né, a nossa consciência, ela pode estar assim: olha, não, eu estou fazendo tudo certinho. Mas e o que eu fiz que eu não resgatei ainda? Então isso daí vai pesar na minha consciência indiretamente. Porque o inconsciente, ele tem um peso violento no nosso presente. Ele influencia. Ele não está lá jogado no nosso passado. Lembra dos aspectos que se tornaram hábitos? Eles estão lá, mas eles atuam agora no nosso jeito de ser. Com mais força do que o consciente? Com mais força do que o consciente. É lógico que assim, para que haja uma mudança, a vontade é a base da mudança. E a vontade está no nosso presente. Então, se a gente colocar uma energia tão grande na vontade, a gente tem força para mudar, literalmente. Mas, se a gente age no piloto automático, o que vai agir é o que está no inconsciente, que vai vir à tona, tomando corpo nas nossas atitudes, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de sentir. Né? E tem mais. Freud, ele fez uma comparação. Né? Ele disse que o que está no nosso id, né, o que está no porão da nossa casa, é como se fosse uma casa com alçapão e tivesse vários animais ferozes lá. Aí de vez em quando esse alçapão abre, alguns animais fogem, vão para a parte principal da casa, fazem um estrago, depois a gente consegue pôr os animais lá para dentro. Mas o estrago já está feito. Sabe que animais são esses? Sabe aquele dia que você está tão estressado, que você perde a cabeça, que você solta os cachorros? Percebeu soltar os cachorros? Que você fala coisas que depois, quando você acalma os ânimos, você esfria, fala assim: meu Deus, em outra situação eu nunca falaria uma coisa dessa.
mas foi você que falou. Porque esse cachorro que você soltou está dentro de você. Né? Então, quando os bichos estão soltos, são geralmente nas situações de estresse mesmo. Nós somos testados nos momentos de estresse, porque na situação em que não há estresse, né, nós temos um controle, o nosso ego consegue ter um controle e manter a pose. Mas na situação de estresse, não é todo mundo que consegue manter a pose, não. Aí a pessoa se mostra como ela ainda está. Como ela ainda está? Como ela ainda está. Porque se ela não estivesse mais assim, naquela situação ela não agiria assim, ela agiria de outra forma. Então a situação de estresse, de limite, nos coloca em prova, em teste. Aí no momento da prova, nós vamos ser testados como nós nos encontramos. Se a gente está soltando os cachorros, quer dizer que em essência, em profundidade, ainda tem muita coisa para ser trabalhada. Agressividade, valores, forma de ver a vida. Né? Então, quando eu tenho esse tipo de atitude, que depois eu falo assim, nossa, mas eu não devia ter agido assim, eu gero um sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa, ele tem 3 bases principais que a gente pode colocar. Joana de Ângeles, ela cita 2 principais, mas a gente pode aumentar uma terceira. É porque ela junta 2 em uma só. A primeira, e a mais comum, tem a ver com aqueles comportamentos equivocados nossos. Todas as vezes que a gente tem um comportamento equivocado, a gente abre espaço para a consciência de culpa. A menos que você seja um psicopata, né, que aí você não vai fazer sentimento de culpa nenhum. Fora isso, se você se equivocar, você vai gerar culpa. Né? É uma das possibilidades. O que não é bom também. Porque o sentimento de culpa, a gente vai ver, ele não é saudável. Tá? Porque todo sentimento de culpa pede uma punição. Todo, sem exceção. Se você fez um sentimento de culpa, você está abrindo portas para a própria punição. Mas mesmo que eu não queira, teve uma vez que eu atendi um rapaz que ele estava muito desligado da família, da esposa, dos filhos. Ele estava só voltado para a sua vida. Muito egoísta. Né? E aí naquele dia a gente havia trabalhado essa questão e ele tomou consciência disso. Que ele tinha tempo para tudo, para o trabalho, para o lazer dele, mas ele não tinha tempo nem para a família, nem para os filhos. Ele tomou consciência disso. No primeiro final de semana, que ele foi para o futebol dele, como era de hábito, ele jogando bola, numa disputa de bola lá, como ele fazia há anos, e quebrou a perna dele. Sabe o que aconteceu? Ele ficou de licença do trabalho e teve que ficar em casa de molho por 4 meses. Vocês acham que foi por acaso que ele quebrou a perna? Gente, de forma alguma. Ele quebrou a perna porque ele estava com um sentimento de culpa. Fez o sentimento de culpa, pediu a punição. A punição chegou, né, na canela dele, assim, direto. Ele quebrou a perna dele. 4 meses de licença, 4 meses em casa, em contato com os filhos e com a esposa de forma mais intensiva. Perceberam? Inconsciente. Ah, não, mas ele não fez nada, não foi o outro lá. Não, ele colocou a perna dele debaixo para que o outro pisasse em cima. É lógico que isso aí acontece inconscientemente. Nem ele, nem o outro não sabia. Porque quando a pessoa carrega o sentimento de culpa, ou a própria pessoa se pune, ou ela encontra alguém para punir a própria pessoa. Essa própria pessoa se pune como? Ficando doente é uma das possibilidades. O adoecimento é uma forma de expurgo da culpa que a pessoa carrega. Adoecer também faz parte dessa história. Então, o arrependimento ele é o caminho da solução. Só que ele ainda não é a solução. O arrependimento ele vai simplesmente reconhecer que eu errei. Só que se eu reconheço, esse é uma etapa, mas o que vai solucionar é reparação. Então, por exemplo, eu estou dirigindo no trânsito e bati o meu carro.
Ok, eu parei o carro, fui lá, olha, você me desculpe, eu bati no seu carro. Bastou resolver o problema? E o dano que eu fiz no carro da outra pessoa? Então eu tenho que reparar. Não, então peraí, nós vamos lá na oficina, eu vou pagar o conserto do seu carro. Aí sim. Porque se eu simplesmente, desculpa, pego o carro e vou embora, aqui, não está resolvido não. O outro continua com o dano que eu fiz. Então o que vai resolver é reparação. Então, o que o sentimento de culpa faz, lembra da história do ego? O que o sentimento de culpa faz é atenuar o ego. Porque quando a pessoa se sente punida, o ego atenua um pouco da culpa. Só que resolve? Não resolve. Porque está reparando alguma coisa? Não. Se não tem reparação, não tem solução. O que soluciona é reparação. Então não basta eu simplesmente pedir desculpas. Eu tenho que fazer algo para reparar o que eu fiz. Se eu me equivoquei em relação ao outro, eu vou lá, peço desculpas, com certeza. É um passo. A reparação tem que vir depois. Dependendo do que eu fiz, eu tenho que compensar a outra pessoa de algum modo. Né? Então perceberam como é que a coisa é mais complexa do que parece? Mais profunda do que parece? Né? Então, existem pessoas que carregam um sentimento de culpa que esperam o pior. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, que tem aquela filosofia de vida de eu sempre espero o pior da vida, porque se vier o melhor, eu estou no lucro. Se espera o pior, porque tem sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele aparece camuflado de diversas formas. De diversas formas. Então, por exemplo, no meio empresarial, a pessoa que está lá batalhando a promoção durante anos, e de repente o chefe fala assim, olha, você está no caminho, daqui a pouco você vai ser promovido. E aí surge a vaga, quando chega o momento da promoção, a pessoa comete um erro daqueles, e então esse erro inviabiliza a promoção. Perceberam? Não, mas foi a pessoa que não se sente merecedora. Conscientemente a pessoa se sente merecedora. Porque conscientemente a pessoa fala assim, nossa, mas batalhei tanto para conseguir, e na hora da promoção eu cometi esse erro. É aquela pessoa que estuda para o concurso o ano inteiro, na véspera da prova, a pessoa fica tão ansiosa, não dorme, vai lá e não consegue fazer a prova. E o outro colega que a pessoa estudou junto, que sabia muito menos, vai e passa. A pessoa, é um absurdo, a vida é injusta. Não, a vida está dando para a pessoa aquilo que a própria pessoa sente que ela merece. Sente, não é pensa que ela merece. Porque eu não sou o que eu penso que sou. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que eu sinto que eu sou. Percebeu que é um nível diferente também? Então, o meu sentimento é que vai dar energia para mobilizar as situações que eu vou vivenciar no mundo. Gente, isso daí não é utopia, isso daí não é viagem, isso daí não é mágico. Não, isso é simplesmente uma coisa natural que acontece na vida diariamente com cada um de nós. Na semana passada, eu escutei uma história que foi assim, cabulosa, para não dizer outra coisa. É muito ruim a pessoa ser assaltada, né? Com certeza. Agora imagine uma pessoa que foi assaltada 2 vezes no mesmo dia. Não é incrível? Agora imagine uma pessoa que foi assaltada 2 vezes no mesmo dia pelo mesmo assaltante. Aí a maré da pessoa estava difícil. Olha o que aconteceu. É uma moça, ela é alta, ela tem 1,85 m mais ou menos. É gigante. Os padrões brasileiros, femininos, até masculinos. O homem de 1,85 m está muito bem. Né? Ela tem 1,85 m. Ela estava no ponto do ônibus. Não estava sozinha. Tinha mais 9 pessoas. Ela era a 10ª pessoa. Ela contou. Tinham 10 pessoas no ponto do ônibus. E uma garota de rua chegou perto dela e falou assim, aqui, me dá um dinheiro aí. Ela falou assim, não tem dinheiro aqui agora não e tal. Aí a menina foi e falou assim, olha, se você não me der o seu dinheiro, eu vou te furar. Furo você toda. Aí ela ficou morrendo de medo, abriu a bolsa dela, tirou uma parte do dinheiro que ela tinha, deu para a moça, a menina pegou, foi saindo. A menina chegou na esquina, resolveu voltar. Gente, tinham 10 pessoas no ponto do ônibus.
A menina voltou e falou assim, aqui, você tem mais dinheiro aí, me dá o resto do dinheiro que você tem. Se você não me der, eu te furo. Ela abriu, deu o resto do dinheiro. A menina foi embora. Sabe por que ela foi assaltada e as outras pessoas não? Vocês acham que foi por acaso? Vocês já assistiram o documentário do NetGeo, quando o leão vai caçar lá, que tem uma manada de gnus? Vocês acham que por acaso que o leão escolhe o gnu que ele vai caçar? Gente, não existe acaso nisso. O leão vai caçar o gnu que está com menos vitalidade. Aquele que está demonstrando que tem menos energia. É naquele que ele vai. Se tiver outros perto, ele passa direto e vai direto naquele que ele sabe que é o que ele vai pegar. O que aconteceu ali foi um exemplo disso. Se essa moça, que tem 1,85 m, que foi assaltada por uma menina que é tatalzinha assim, se ela tivesse com mais energia nesse dia, porque a menina não mostrou nada, instrumento nenhum que pudesse furar. Ela falou assim, aqui menina, vai embora que não tem nada aqui hoje não, pode ir embora. A menina teria ido embora e não teria assaltado ela. Então, o nosso tônus vital pode dar brechas para acontecer determinadas coisas, inclusive assaltos. Ninguém é assaltado por acaso. Ninguém. Não existe acaso. Não existe. Essa moça, ela estava numa semana que ela estava péssima. Ela estava se sentindo péssima. Então esse assalto veio para coroar o sentimento dela, que ela já estava carregando. Tônus vital baixo, energia baixa, abertura para assalto. Se ela foi assaltada fisicamente, imagina como é que ela não devia estar espiritualmente também, né? Diga-se de passagem. Porque o pacote é completo, a gente pode ter certeza disso. Né? Então, perceberam como é que as coisas funcionam? Né? Tem o caso do outro rapaz na empresa, que a empresa no mês anterior havia feito várias demissões. Aí, o chefe falou com ele que queria conversar com ele no final do expediente. Aí ele já ficou a parte da tarde inteira pensando, mas ele vai me mandar embora por quê? Eu estou fazendo tudo direitinho. Já começou a pensar num tanto de argumentos que ele ia falar para o chefe dele. Quando o chefe dele falasse assim, olha, você não está mais no perfil da empresa, eu vou te mandar embora. Ele já estava imaginando essa cena. Aí o chefe dele foi, vamos conversar lá agora. Assentou, estava nervoso, né? Ficou esperando o chefe falar, ficou calado. Aí o chefe falou, o negócio é o seguinte, surgiu uma vaga para gerência no outro setor, eu queria te convidar para que você fosse ocupar essa vaga. Gente, ele estava sendo promovido, mas o sentimento de culpa dele fez com que ele esperasse o pior. Ele sofreu a tarde inteira para ser promovido. Dá para entender? Porque tem muita gente que é assim, fica esperando o pior. Mas isso é o sentimento de culpa que faz. Porque o sentimento de culpa, ele pede a punição. Então existe o sentimento de culpa dos nossos equívocos. As pessoas que estão o tempo todo aí, brigando, discutindo com os outros, xingam no trânsito, não sei o que, bababá, todos carregam o sentimento de culpa. Porque não tem como eu ofender alguém, discutir com alguém, brigar com alguém e ficar com a consciência tranquila. Porque onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todas as vezes que eu ajo com agressividade, eu vou agir para comigo com mecanismo de culpa. Mas onde está o sentimento de culpa desse funcionário? O sentimento de culpa dele é em qualquer lugar ou na empresa? Qualquer lugar. Onde eu for, o sentimento de culpa vai aparecer. Não, você está com sentimento de culpa por algum lado fora da empresa. Vai refletir na empresa também. Vai, em qualquer lugar. No casamento, nos relacionamentos. Porque o sentimento de culpa, se ele pede punição, ele vai atrair inconscientemente pessoas que estejam dispostas a punir. E vai encontrar mesmo. E vai encontrar. Porque na vida tem muita gente disposta a agredir o outro. Né? Então, se a pessoa der brecha, vai encontrar. Você mencionou um assalto. Geralmente eles falam que quando você é assaltado, assaltam mais no seu eu do que o material. É verdade? É porque existe essa sensação de estar sendo abusado, levado, né, agredido e tudo. Então, às vezes o dano material ele é pequeno. Às vezes a pessoa levou, essa moça levar, sabe quanto que ela perdeu? R$20. Se a gente for olhar assim, em termos materiais,
Não é tanto, não é. Para ela não vai fazer diferença, né? Mas moralmente a sensação é outra. Moralmente tem a questão do ser assaltado ali, do retirar sem que você queira, né? Então, realmente, o dano moral ele é maior do que o material, na maioria das vezes. Rodrigo, e o orgulho também, né, de você não conseguir, entendeu? Brigar ou fazer alguma coisa, não deixar a pessoa levar o que ele quer ser. De não ter conseguido, né? É. Sim. Orgulho da gente. Agora, tem um outro fator dentro dessa questão das atitudes. Eu quero ler para vocês um texto muito bacana. Ele se chama Receita do Sofrimento. Nós estamos falando de alegria, né? De felicidade. E de autoestima, né? De consciência tranquila. Mas olha só. Porque assim, tem gente que gosta de sofrer, né? Então, para quem gosta de sofrer, para quem quer amplificar os seus sofrimentos, aí vão alguns passos. Então, vocês podem anotar, porque dá certo se agir de acordo. Primeiro, invente problemas. Encha o seu cotidiano de complicações reais ou fictícias. E procure dar muita importância aos insucessos. Se os seus próprios problemas já não forem suficientes, assuma os dos outros como se fossem seus. Nunca faltará motivo para você se sentir deprimido. Então, primeiro, invente problemas, né? Primeiro da lista. Segundo item da lista, tenha sempre razão. Não tente compreender o ponto de vista dos outros. Evite ampliar a sua visão de mundo e mantenha-se o dono da verdade. Essa atitude afastará seus amigos e colegas, e os seus familiares irão achá-lo um chato. Então, a gente buscar ter sempre a razão o tempo todo, ficar envolvido em discussões, é um ótimo caminho para a gente se tornar infeliz. Fazer os outros também felizes. Terceiro passo, só pense no futuro. Despreze o presente e jogue sempre os seus objetivos para frente, longe de você. Cultive o pessimismo. Veja sempre a metade vazia do copo. Acredite que as coisas sempre vão dar errado. Assim, você desistirá facilmente dos seus objetivos e se sentirá um fracassado por antecipação. Então, só pensar no futuro, só jogar as coisas para frente, é uma das formas. Porque é só no presente que a gente pode realizar as coisas, né? E para que os nossos objetivos deem certo, é só trabalhando com a perseverança também. A perseverança é um aliado das conquistas. Porque existem conquistas que a gente consegue com 1 hora de treino. Mas tem outras que a gente precisa de 1 semana, outras meses ou anos. Então, para aquelas conquistas maiores, eu vou precisar de mais tempo, né? Então, se eu desisto, eu não vou conquistar, né? A quarta, seja seu próprio carrasco. Nunca perdoe suas próprias falhas e limitações. Escolha um erro que você cometeu no passado e lembre-se dele o tempo todo. Se alguém ponderar que às vezes a situação foge do controle e que ninguém precisa ser perfeito, duvide dessa pessoa. Seja mal com você mesmo e nunca ache tempo livre para fazer as coisas que você gosta. Simples, né, gente? Por fim, o quinto passo, desvalorize-se. Jogue a sua autoestima no chão. Desdenhe das suas conquistas e duvide de qualquer elogio que porventura façam a você. Tudo o que você faz bem não é nada mais do que a sua obrigação. Só dê ouvidos às críticas. De tanto dizer a si mesmo que é um incompetente, você vai acabar acertando. Então, gente, essa é a receita da infelicidade. Esse texto vai estar no Jornal Minuto do próximo mês. Tá? E da felicidade? A receita da felicidade, os espíritos já deram. Os espíritos já deram. Posse do necessário, né? Consciência tranquila e fé no futuro. Perceberam?
a receita da infelicidade ela é maior do que a da felicidade, né? São passos mais fáceis de serem seguidos. Então, Joana de Ângeles, além do que gera a culpa, além das nossas atitudes equivocadas, então a gente vai colocar as atitudes equivocadas dessa existência causam o sentimento de culpa de agora. Mas existem pessoas que já nascem com o sentimento de culpa, que trazem de outras existências ou do plano espiritual. E não deram conta de trabalhar, não deram conta de terem um alto amor e um alto perdão suficientes para se liberarem disso, né? E como faltam esses valores, a pessoa então já reencarna fazendo o sentimento de culpa desde pequenos. Esse sentimento de culpa seria depressão? Uma das formas que vai se manifestar é na depressão desde cedo. Uma predisposição mórbida à depressão, com certeza. Irmã Dufour, ela tem um capítulo que se chama Depressões Reeducativas, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que ela aborda exatamente desse jeito. Pessoas que no plano espiritual tomaram consciência das atitudes equivocadas da existência anterior, fazem um sentimento de menos-valia, e como não adquiriram ainda esses valores da alma, valores superiores, né, e não tiveram méritos para serem acolhidos em hospitais do plano espiritual, em colônias espirituais, que reencarnam diretamente com esse sentimento, reencarnam e já fazem desde cedo o sentimento de culpa que abre a brecha para a depressão. Porque a depressão, ela tem a ver com o ego, um ego fechado, diminuído. Na existência anterior, o ego exacerbou, fez o que quis, disse o que quis, do jeito que quis. Não tem problema não, pode fazer. O ego inflou desse tamanho. Só que o momento seguinte, para a busca do equilíbrio, lembra o movimento do pêndulo? Vai, para ver o equilíbrio, tem que ir para outra polaridade. Se numa polaridade abriu demais, qual que é o outro movimento para buscar o equilíbrio? Fecha demais. Aí o ego dessa pessoa menos valia. A pessoa se sente incapaz de sair de casa, nos episódios mais graves. Perceberam? Por causa disso, né? Então o sentimento de culpa está por detrás disso, com certeza. E tem remédio de farmácia para isso? Para a depressão tem os antidepressivos, né? Agora, moralmente, é o auto-perdão. O auto-perdão é que vai trabalhar a culpa, né? Não existe remédio que trabalhe a culpa, não. O que trabalha a culpa é a gente dar conta de se perdoar. Como as pessoas tendem a ser tão rígidas, né, elas não se perdoam. Porque para trabalhar o auto-perdão, o orgulho ele tem que ser diminuído. Enquanto o orgulho prevalecer, a pessoa não se perdoa. Porque o orgulho diz, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer assim. O orgulho diz isso. Só que a realidade diz outra coisa. Aí a pessoa vai e se martiriza ainda mais. Aí ela não se perdoa, porque é orgulhosa, então vai sofrer mais para poder aprender, né? O mecanismo ele é natural, ele acontece automaticamente. Não tem ninguém punindo, não é Deus que está lá, anotou o nome no caderninho, você errou, né? Está aqui, você vai sofrer. Não, o caderninho está dentro da gente. Está dentro da gente, né? Tem tudo a ver. O complexo de inferioridade tem a ver com um orgulho gigantesco, uma arrogância, uma prepotência gigante. Exatamente. Todas as vezes que a gente mostra um aspecto polarizado, o real da situação é o oposto. O real da situação é o oposto. Aquele que é o coitadinho lá, que se coloca assim inferior a todo mundo, nossa, no íntimo essa pessoa, se for trabalhar, ela vai tirando as cascas, as camadas, tem um ego gigante, uma arrogância do tamanho do mundo. Ó, criança é o corpo, né? O espírito é velho. O espírito é velho. Tem que ser trabalhado, né? Lógico, existem formas de se trabalhar isso e tudo. Mas eu estou sendo diretivo aqui para a gente ser didático no tema, né? É assim que funciona. Só sei que foi assim. Então, deveria ser a associação desse ego com o complexo de inferioridade, ou seria a
Olha, o nosso psiquismo, ele está todo interligado, né? E ele é muito complexo, na verdade. Emmanuel, ele diz o seguinte, que os psicólogos e os psiquiatras aqui do mundo, estudando o psiquismo, que já deram conta de fazer um avanço gigantesco, representam como se fosse um botânico que estivesse num lugar cercado, fechado, de 1 metro quadrado, estudando uma plantinha só, tenra, fazendo essas descobertas. Sendo que existe todo um continente para ser descoberto ainda. Então, nós psicólogos e psiquiatras sabemos muito pouquinho em relação ao real que a espiritualidade já tem de conhecimento sobre o psiquismo humano. Sobre o psiquismo humano. Então nós temos muito mais coisas ainda por descobrir. Então nós somos muito mais complexos do que parece. Né? Mas a receita é simples. Jesus trouxe a receita para a gente, para trabalhar tudo isso. Né? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então essa receita é a base do equilíbrio, é a base da atitude correta, sempre. Mesmo para criança. Criança também tem que trabalhar isso, tem que aprender isso. Rodrigo, então a gente pode dizer que uma pessoa que tem uma linha se fosse uma linha de conduta tranquila, serena, nem de um lado, nem do outro, nem nas extremidades, essa pessoa já atingiu um grau de maturidade a ponto de saber o que é certo e errado. Sempre o caminho ideal é o caminho do meio. Não é nem o caminho da agitação, nem o caminho da passividade. Não é nem o caminho da energia o tempo todo, nem o caminho da quietude o tempo todo. Então, o equilíbrio é o caminho do meio. E o caminho do meio, às vezes, implica um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Mas não ficar fixado só num lado ou fixado só no outro. A fixação é o desequilíbrio. O equilíbrio é a mobilidade. É não ficar fixado. Isso traz o equilíbrio. Porque mostra que está fixo aquele que fala, eu sou assim. Né? Aquele que já se definiu, eu sou desse jeito. Ah, sim. Aí ele já mostra. Não, minha personalidade é forte mesmo, eu sou desse jeito. Quando a pessoa fala desse jeito, está polarizado. Né? Então está dando uma desculpa pela falta de educação das suas atitudes. Porque qualquer pessoa que fala que a personalidade é forte e está dizendo as verdades para os outros, está agindo com uma tremenda falta de respeito e de educação. Né? Pode falar, claro. Não, foi porque associando que eu estava a questão do ego, Do self. do self, o complexo de superioridade, mas e a timidez? A timidez tem a ver com um orgulho gigante também. Porque o tímido é aquele assim, que é mais ou menos assim, se eu não dou conta de ser perfeito, eu nem me expresso, porque é a pessoa que está polarizada também. Né? Então, carrega esse sentimento de que tem que ser perfeito. Se não for perfeito, ele se anula. Então, vamos lá, só para a gente poder fechar, eu vou te falar que tem a ver também com o sentimento de culpa, porque a Joana de Ângeles, ela vem falar da outra fonte do surgimento do sentimento de culpa, que tem a ver com o período da infância, com a educação que os pais deram para essa criança. Pais que educaram os filhos para atenderem às suas expectativas incondicionalmente, todas as vezes que esses filhos tentam crescer, ou seja, tomarem atitudes e decisões por si próprios, mas que fogem daquilo que é a expectativa dos pais, fazem um sentimento de culpa. Então, os pais são responsáveis também por incutir, pela sua educação castradora, autoritária, em relação aos filhos, o sentimento de culpa também. Então, a outra possibilidade tem a ver com a educação que os pais deram. Porque a educação que a gente dá para os nossos filhos também vai interferir na autoestima deles. Né? Então, viram que é uma série de fatores? A própria pessoa, o que ela faz, existências passadas e a educação que recebeu nessa existência. Isso tudo gera muita doença. Na infância, né? Tem criança que não tem a saúde.
Tem crianças que já têm um nível de vitalidade baixo, que se tornam tímidos e tudo, né? Não dão conta de discutir, de se protegerem, porque às vezes os pais são tão autoritários, né? Porque a operação mental que essas crianças fazem é a seguinte: se eu não for perfeito, se eu não atender a expectativa dos meus pais, eles não vão me amar. Só que isso daí depois passa para a vida. São aquelas pessoas que vão tentar, assim, nunca falam não para ninguém. O tempo todo vão carregar assim, um fardo do mundo nas costas para atender a expectativa de todo mundo. Em cima do mundo. Ah, sim, não se posicionam. Gente, então, para a gente poder fechar, a gente lembra daquela história de Francisco de Assis, quando na cidade de Gúbio havia um lobo que estava atacando o rebanho, os animais e as pessoas daquela cidade. Então todos ficavam com receio de saírem das suas casas por causa do lobo. E aqueles moradores daquela cidade foram até Francisco de Assis e pediram para que ele interviesse. E assim ele fez. E ele então, naquela noite, foi até a floresta, cantando como era da sua natureza. E quando ele viu aqueles olhos brilhando, os olhos daquele lobo magro e grande, ele começou a conversar com aquele lobo. Irmão lobo, eu sei que você não é mau. Eu sei que você ataca as pessoas e os animais porque você tem fome, porque você tem necessidade de comer. E à medida que ele ia falando, ele ia envolvendo com o seu magnetismo aquele lobo. E o lobo foi se aproximando dele de forma muito dócil. Eu quero te fazer uma proposta. Não mais ataque as pessoas ou os animais, porque eu lhe darei comida. As pessoas lhe darão comida. E o lobo começou a roçar o seu pescoço longo nas pernas de Francisco. Eu quero então te propor uma trégua e a paz. E Francisco então encaminhou-se para a cidade e conversou com as pessoas, e o lobo o seguiu para que as pessoas oferecessem alimento ao lobo. E a partir daquele momento, nunca mais o lobo feriu ninguém, porque ele tornou-se dócil. O lobo é a culpa. A proposta de Francisco é a proposta da amorosidade, do ir ao encontro dessa culpa para poder trabalhá-la, né? Trabalhando com responsabilidade, alimentando essa culpa naquilo que possa neutralizá-la nos seus efeitos, para que ela deixe de ter essa atuação, para que a gente possa transformar esse sentimento em algo que seja positivo, né? Algo que seja libertador. Então, gente, fica aí a sugestão de Francisco de Assis para que a gente possa trabalhar a culpa. Muita paz para todos, fiquem com Deus.